Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E logo de cara eu queria agradecer demais a sua participação, que curte, que compartilha, que já ativou o sininho para receber as nossas notificações. Juntando todas as redes sociais, são mais de 20 milhões de visualizações. É coisa pra caramba. E hoje a gente está aqui para, mais uma vez, trazer um convidado bacana, porque você sabe, aqui no Conta e Manda é jornalismo com leveza. É descontraído, é papo de boa, mas também tem informação, tem opinião. E quem está sempre comigo aqui nesse Conta e Manda é meu parça Carlos Eduardo Éboli. Tudo bem, Éboli? Fala, Chicão. Tudo bem? Tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. E quem sempre está com a gente, a Colibril. Claro. Né? Nossa parceira Colibril, chopp artesanal, DNA carioca, vários sabores, são 9 sabores. Se você quer realizar um evento, reunir uma rapaziada nessa época aí, ó, Copa do Mundo de Clubes, reunir a turma ali para acompanhar o jogo do time do seu coração, ó. Vá lá conhecer nas redes sociais o trabalho da Colibril e experimente esse chopp que é espetacular. Olha aí. Colibril, dá até vontade, né? Só de ver a imagem, de mergulhar nesse copo. É verdade. E hoje, Chico Aiello... Eu tô emocionado, vou confessar, cara. Vamos mexer com a nação mais uma vez? Não, assim, vamos mexer com a nação, mas eu vou falar por mim, cara. E assim, é uma constatação clara, não que eu esteja velho, que eu tô mais experiente, porque, cara, eu vi começar. E eles sabem muito bem disso, porque eu vi chegar no profissional, começar a jogar, ganhar oportunidade, se tornar esse fenômeno. Rabiscar todo mundo ali pela esquerda. Não, assim, era o desespero, rabiscava, cara. E fazia gol, porque tem gente que só rabisca e dá o passe. Não, o jogo vertical. Sim, o jogo vertical. Pega a bola e vai pra área. Um dos primeiros que eu via jogar desta maneira, com essa capacidade. Apanhou pra caramba. Demais. Sávio, obrigado demais, cara, por você estar aqui com a gente. É um baita prazer, confesso, cara, uma emoção muito grande. Pô. E te reencontrar. Você faz parte da minha história e eu acho que também, cara, eu faço um pouco parte da sua, Sávio. Aiello, primeiro, obrigado por estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa. A gente teve tantos momentos ali no meu início da caminhada dentro da Gávea, dentro do Flamengo, um momento de muita dificuldade. O Éboli já também acompanhei bastante e acompanho também. Então, vocês dois são pessoas que fizeram parte da minha história e do início, né? Sim. Que é o mais interessante, que é o mais difícil também. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Pô, você me acompanhava diariamente dentro da Gávea. Cara, uma outra época em que eu como imprensa, né, como setorista do Flamengo, cobria o dia a dia do Flamengo, a relação era completamente totalmente diferente. Com a relação que é hoje. Hoje tem um distanciamento muito grande e a nossa relação lá não, cara. Era diária, era treino, era viagem, era jogo, era todo dia a gente a gente estava sempre conversando, trocando ideia, então um prazer muito grande. Sempre com muito respeito. Muito respeito. Tá? Porque assim, não é porque jogava demais, mas tinha dia realmente que às vezes... não fazia um bom jogo, e eu dizia, sabe, hoje não foi legal, e ele hoje não foi e tal, sempre com muito respeito. Isso é interessante porque eu entendia quando, por exemplo, eu jogava mal. Eu sabia que as críticas iriam acontecer, então é um processo normal, natural, que é muito difícil sempre a crítica, né? Então, mas a gente está sujeito a isso. Então, mesmo naquela época, vocês e outros grandes profissionais que presenciaram o meu início, principalmente dentro da Gávea, eu sabia que em alguns momentos que eu não jogava bem, iriam acontecer críticas e era um processo normal, para os elogios e para as críticas também. E tem uma situação que eu acho muito interessante no teu comportamento e que deve, logicamente, ser alvo de muitos elogios. Você sempre entendeu muito bem a sua posição de ídolo, né? E você virou ídolo do Flamengo muito rápido. Você cria da Gávea aquela história toda, né? E a expectativa do sucessor do Zico. Sim, e você surge com um aspecto, com características físicas muito semelhantes ao Zico, franzino, né? Com outro estilo de jogo. Mete a 10 ainda. Então a torcida do Flamengo abraçou você muito rapidamente, até porque você fez por onde também, né? Entrava em campo e fazia uma algazarra no campo, levava os defensores ao desespero. Interessantes as histórias. E a torcida te abraçou muito rapidamente. Você teve que compreender também rapidamente essa função de ídolo, né?
Sim, era muito difícil, né? Primeiro, já vem a expectativa a partir do momento que eu começo a usar a camisa número 10, né? Então já começa ali no começo, principalmente o ano, eu subo em 92, daquela conquista do Campeonato Brasileiro, depois eu volto para o Sub-20 do Flamengo, a gente ganha o Campeonato Carioca em 93, eu subo, eu desço ali, ficou aquela... E logo depois, quando o Júnior Maestro assumiu como treinador, ele me efetivou direto no time profissional. Ali eu começo a ganhar meu espaço. Eu lembro que, principalmente no início do Campeonato Carioca de 94, todo jogo chegava num período no segundo tempo, você deve lembrar, a torcida do Flamengo levantava e começava a gritar meu nome para eu entrar. Sim, eu lembro que eu só queria entrar, pegar a bola e perto do alambrado, em vários campos do Campeonato Carioca, a torcida levantava, na geral não era diferente. Então eu começo a ganhar meu espaço e era uma época, vocês presenciaram bem, a gente não tinha muitas oportunidades. Muitos ali tinham uma oportunidade só e você tinha que mostrar. Quer dizer, quando eu subo, quando eu começo a jogar, ter oportunidades, tudo que eu tinha feito na base do Flamengo, que foi realmente uma passagem muito boa e muito vitoriosa, eu na base, desde quando eu cheguei, se eu não demonstrasse no profissional, no primeiro time, aquilo ali ficava para trás. Então era uma nova etapa na minha vida. E eu, na verdade, quando eu subi, quando eu entrava em campo, eu só queria jogar futebol. Eu não me importava com nada, assim. Eu queria entrar, fazer o meu jogo. Para muitos torcedores do Flamengo, eles gostavam muito, né? Eu teve um período atrás, eu sempre... Às vezes eu vou rever ali alguns lances, muita gente me manda vídeo de gols, de jogadas... E o meu filho me falou uma vez assim, pai, você reparou, no Maracanã, principalmente na geral, quando você pega a bola, na esquerda principalmente, vários torcedores driblam com você. E eu comecei realmente a reparar isso. Né? Eu pegava a bola e eu cortava, e a galera começava a pular também, cortava. Eu ia na linha de fundo, eles corriam comigo na linha de fundo. Então assim... A galera jogava junto. Eu fico muito feliz porque era um período também difícil, estruturalmente. Nossa, bem diferente que bem hoje, diferente. né? Era um período também, em várias etapas dentro do clube, que infelizmente nós recebíamos a cada 3 meses. Mas era uma coisa assim, tão... Eu falando por mim, o sentimento que eu tenho, claro, pelo Flamengo, por vestir aquela camisa, por vestir a camisa número 10, que foi do Zico, que foi do Dida, que foi um cara que me ajudou muito também dentro da base do Flamengo, o mestre Dida. Sim. Excepcional, meu Deus. Então, que para mim transcendia tudo ali. É claro que era muito ruim, né? Essa questão da estrutura, falta de salário, enfim, tudo que acontecia naquela época. Mas quando eu colocava a camisa do Flamengo, quando eu entrava no Maracanã, meu Deus, parece que eu desconectava de tudo. Eu só tinha uma conexão de olhar mesmo com a torcida dentro do Maracanã. Então, assim, e essa questão do Zico, Éboli, que... a passagem de bastão. Isso pesou para você? Que começa automaticamente, era uma coisa inevitável. Sim. Claro. É o novo todo mundo, novo né? Zico. Lembra do Pintinho? Do Pintinho. Pô, o Pintinho foi... Eu compartilhei a concentração com o Pintinho durante 4 anos dentro do Flamengo, né? Sim. Então era um menino que a gente conversava, um talento enorme, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas. E quando começaram a comparar, quando eu comecei a jogar mesmo, titular, enfim, a comparação começou a ser mais forte em relação ao Zico, mas para mim foi... Eu tirei... Não te assustou, não? Nada. Foi um prêmio. Nada. Foi um prêmio. Exatamente, foi um prêmio porque eu falei... Eu comecei a pensar, caramba, eu tô sendo comparado ao Zico, gente. Pô, é sinal que eu tô... É sinal que eu tô jogando muito. Sim, pô, sim. Mas isso não te dava assim, caramba, assim, eu cada vez mais... Eu vou ter que jogar demais porque o Zico jogou demais. Isso não te dava um certo temor? Não me dava temor, me dava... Motivação, porque era um sinal de que eu estava fazendo um ótimo trabalho. E a camisa 10, incrível que pareça, eu sabia que eu jogava com o número 10, mas quando eu entrava em campo,
parecia que eu falava, eu tô sem número. Porque senão é uma coisa que pode afetar muito. Claro, é uma responsabilidade muito grande. Você jogar no Flamengo é uma pressão por todos os lados e você vestir a camisa 10 de um cara que a história dispensa comentários, mas eu tirava como proveito, assim. Para mim era uma sensação muito boa. Por muito pouco você não pega o Zico em campo, né? Você viu o Zico... Eu joguei contra na despedida dele em Tóquio. Exatamente. Agora, no Flamengo você era base e ele lá no encerramento de carreira. Sim. Né? Ali já surgia essa expectativa da torcida do Flamengo ou só surgiu quando você pisou no gramado com a camisa 10? Eu presenciei alguns momentos na Gávea quando coincidia, por exemplo, treino profissional com infantil na época, que eu era infantil, né, o sub-15 ali, e às vezes eu ficava olhando pelo alambrado ali, eu ficava assim, até o tempo que dava, porque eu tinha que voltar, eu tinha que ir para a escola, e muitas vezes eu presenciei ele batendo falta. Aquilo ali era algo incrível que eu vivia. Para mim, aquilo ali já era um sonho realizado, né? Porque eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, e, de uma família que tem tricolor, botafoguense, a minha família toda... Meu pai era torcedor do Fluminense, então, automaticamente, um pai sempre quer que o filho siga ali os passos, mas ele deixava a gente muito à vontade. Meu irmão mais velho, ele é botafoguense, eu tenho minha irmã flamenguista, irmão tricolor, enfim. Mas a minha paixão ali pelo... já falei isso para ele algumas vezes, por ele era muito grande, assim. Então, eu sempre falo que eu fui, antes de ser Flamengo, eu era Zico, né? Zico então, Futebol Clube. E depois eu comecei a ser Flamengo. O ambiente do Flamengo falava para vocês, olha, você vai ser o sucessor dele? Ou não? Isso não. Eu sabia já que um determinado ponto na base eu já era visto com outros olhos, mas é base. Quando você está no futebol de base, no amador, e você tem a oportunidade de jogar no profissional e você não aproveita, acabou, porque muda tudo. Hoje, muito menos, porque antigamente não tinha jogos ao vivo. Claro que não. Não tinha nada. Hoje, todo o calendário da base hoje é transmitido, né? Inclusive, os moleques saem, na base já assinam um contrato com o exterior. É engraçado, porque às vezes eu encontro com torcedores na rua, ou rede social, me manda mensagem. Muitos ainda falam assim, Sávio, eu ia no Maracanã antes para ver a preliminar, para ver o Lourinho 10. Isso. Do Sub-20. Cara, porque, caramba, era legal pra caramba. Eu só peguei esse relato. Muito legal. Eu cansei de chegar no Maracanã para ver preliminar. Nossa. Em clássico, então, que era o mesmo clássico na base, aí fazia barba, cabelo e bigode, né? Já em 91... em 91, eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, e eu já cobria Flamengo em 91, com 3 anos de idade. E aí, uma vez, cheguei para acompanhar um treino do profissional, e aí, não sei se vocês conhecem, sabe com certeza sim, acho que o Ébola também pelo nome, Guilherme Embry. Sim. Que era um torcedor do Flamengo, apaixonado. O Guilherme? Sim. Deus. O Guilherme ia para todos os lugares. O Guilherme era o seguinte, só para quem não conhece. Pensa assim, fenômeno. Onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo vai jogar... Assim, onde o Flamengo vai jogar, em que categoria? Todas. Gente, sub-11 ele tava. Onde é o jogo do sub-12? O jogo é do sub-12 em Nova Friburgo, às 9 da manhã de segunda-feira. Ele estava. Sim. E aí, o Guilherme, uma vez, eu chego para cobrir o treino do profissional em 91. E aí a gente começa a conversar e ele fala assim, Aiello, rapaz, tem um moleque aí na base... É assim mesmo. Não é assim mesmo? Tem um moleque aí na base que, ele com casaco, sempre de casaco, né? Temperatura de 50 graus no Rio de Janeiro, ele de casaco. E ele dizia, tem um moleque, aí eu falei assim, mas qual é o nome dele? Ele falou, Sávio, é um lourinho, magrinho, não sei o quê. E tal. Isso em 91 já. Em 91 você estava em que categoria? No Sub-17, juvenil. 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 E o Guilherme Embry já tinha falado do Sávio já em 1991 e você... O Guilherme é um fenômeno. Sim, assim. E o Guilherme, em 91 foi um ano muito importante, porque a gente ganha o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Cruzeiro em Macaé.
E o Guilherme estava lá em Macaé. Claro! Vendo. Claro. E é engraçado, eu encontrei com o Guilherme tem, sei lá, 1 ano, 2 anos. Sim. Na Gávea, para ver um jogo da base. Coincidiu. E ele me chamava de Savinho, né? Sim. Savinho! Sim. Aí eu falei, oi, comecei a conversar, Guilherme, campeonato carioca, não sei o quê, Flamengo e Olaria, Bariri, você 3 gols, não sei. Eu falei, caraca, nem sabia. Sabe que é tudo. Isso na base, Na base. Uma coisa é lembrar do profissional do Flamengo que venceu o Olaria por 3-0. Incrível. Agora, lembrar de sub-15, sub-13, sub-17. Você sofreu pênalti no jogo tal, eu falei, um absurdo, assim. Então tinha essa... Foi a primeira vez que eu ouvi o nome do Sávio, em 91. E muita gente, até algumas pessoas me pararam, torcedores falando que ia quantas vezes eu entrava no segundo tempo no Maracanã, na preliminar, com 60, 70, 80 mil pessoas. Sim. Porque muita gente ia realmente ver a preliminar, que era muito legal. E saiu um gol, parecia que era o gol do profissional. Verdade. Pô, já sentia a pressão ali, já. Essa conexão era muito legal. Acho que todo atacante no Flamengo, na base, sofre uma carga diferente, né? Porque é o DNA do clube, né? É um time que a torcida só quer atacar, ela não gosta de defender. Né? Pra mim era ótimo, né? É atacar. Então se incorporava o DNA, né, do Flamengo. É isso aí. Então, eu acho que até vocês colocaram do torcedor, eu desde a base, e claro, muito mais no profissional, né? Eu sempre... a gente conseguiu criar, eu e o torcedor, uma conexão muito forte, porque a gente tinha tivemos momentos bons, mas era um momento, como eu falei, de muitas dificuldades também, né? O Flamengo passava por momentos difíceis e tal. E Aiello, eu queria entrar em campo, eu queria ganhar, eu queria ser campeão, mas eu, particularmente, assim, eu queria passar alguma alegria para o torcedor também. E se eu pudesse passar isso através do meu jogo, do meu estilo de jogo, para mim seria... E eu acho que muitas vezes eu consegui passar um pouco essa alegria dentro de campo, de drible, É claro que eu nunca fui, vocês colocaram também, eu sempre utilizei muito no meu estilo de jogo, acho que uma das partes principais é o drible, que era uma característica minha desde quando eu jogava na Desportiva Ferroviária. Você conseguiu aliar muita coisa. Exato. Mas não deixando também de ser objetivo dentro de campo. E então, finalizar, se você saber fazer gol. Vários gols que eu faço são com dribles, construção de jogada com drible, com velocidade cima, e finalização. Com objetividade, exatamente. Agora vamos lá. E se tivesse o VAR na tua época, hein? O que ia ter de zagueiro expulso, hein? Pênalti, muitos também. Falando em zagueiro expulso, quem te deu umas porradas? Arce, Rivarola ou Dinho? Caraca. Ou tem mais um outro? Tem alguns, né? Mas esses daí... Mas eu acho que com esse time do Grêmio, na época, era um time mais... Era uma rivalidade muito grande. Sim. O time era forte, principalmente fisicamente. Sim. Mas é difícil, hein? Eu sou muito amigo do Paulo, né? Do Paulo Nunes. E tem uma vez que o Paulo fez uma chamada de vídeo e tava o Dinho do lado dele. O Dinho quer te dar um abraço aqui. Ele falou, Sávio... você era muito rápido, desculpa, não tinha jeito. Tal. Eu falei, Dinho, tá... Então, assim, era um time muito forte. Que o Paulo falou, o Dinho quer tirar um carrinho aqui. Aquele episódio do Maracanã, você que todo mundo, né, tomou conhecimento do Filipão dizendo, né? Quebra, né? Revezamento de porrada. Sim. Você no campo sentiu aquilo? Não, no campo eu não sentia. No campo eu sentia que, por exemplo, jogos como esse, contra o Grêmio, eu tinha que me preparar. Porque isso assim, não é eu que estou falando. Eu tenho relatos de pessoas próximas que já me disseram isso, que tinham um certo rodízio, mandado rodízio na época, e eu tinha que me preparar porque são dados também. Praticamente quase todos os jogos, por exemplo, contra o Grêmio, era um festival de cartão amarelo e vermelho. E teve um jogo, salvo engano, que você sai machucado com um tornozelo. Sim. Foi Maracanã ou foi Olímpico? Maracanã, né? Foi contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio. Então, alguns lances, assim.
Era um lance de deslealdade, né? Muitas vezes era. E muitas vezes eu antevia um pouco a jogada e tinha que tirar o pé. Sim. Porque senão era... Então era uma época, claro, diferente. Era uma época que não tinha muitas imagens dentro de campo, muitas câmeras. Então, hoje você pega aí um meio atacante, por exemplo, um jogador atacante que ele tem uma certa proteção através até de Tinha imagens. intimidação? Moleque, hoje eu vou te quebrar. Toda hora? Toda hora. Assim, toda hora, na verdade tinha, mas de uma certa forma também, como eu não devolvia, eu não falava, às vezes não respondia. Às vezes me intimidavam, ou numa forma de verbal, ou de dentro de campo mesmo, de pancada. Era uma característica minha, né? Eu levantava e a única coisa que eu queria, a única resposta que eu tinha dentro de campo era a bola. Então, acho que, de repente, muitos não debatiam comigo, Sim. não discutiam comigo. Falaram, pô, a gente dá porrada nesse moleque, o moleque não questiona, não fala nada. Então, a única, vamos dizer, arma que eu tinha dentro de campo era a bola. E eu também não sabia dar pancada em ninguém. Nada. A única vez que eu tentei ameaçar, que eu me protegi até, e o juiz interpretou que foi uma cotovelada, eu fui expulso no Mineirão, contra o Cruzeiro. E eu não fiz nada. Não sabia bater. Só que eu ameacei, porque eu estava tomando pontapé. E eu falei, não é possível. Os próprios companheiros falavam, sabe, nem tenta dar carrinho, não faz isso. Deixa que a a gente, gente não vai dar deixa que a certo. gente Tem o menor se jeito defende. pra isso, né? E é verdade, era isso, Mas né? E eu é. encontrei alguns treinadores também dentro do Flamengo que me davam uma liberdade muito grande para eu utilizar meu jogo e ter o meu desgaste justamente para frente, né? E isso foi bom, imagina. Com 20, 21, Qual foi o 22 melhor anos. técnico que você teve no Flamengo? Aquele que te... Apesar de pouco tempo, eu aprendi muito com o Vanderlei, em 95. Ali foi uma das grandes penas e problemas em 95 do Vanderlei Luxemburgo não ter continuado. Porque ele sabia muito já ali. Então foi um cara que eu, com 21 anos ali, né? 20 para 21 anos, uma pena não ter tido essa continuidade. E eu gostei muito em 97 também. Teve o Joel em 96. Sim, campeão Que invicto, né? A gente ganhou invicto, a gente ganhou a Copa Ouro Sul-Americana contra São Paulo. E eu gostei também do Autuori em 97, do Campeonato Brasileiro. Que também não teve uma sequência. Não, mas é um cara de muita visão, conversava muito comigo. Foi meu último ano, né? Então foram treinadores importantes. Assim, O Flamengo montou um time bacana em 97, né? Porque 95 foi aquele ano extremamente turbulento, o ano do centenário, né? Aí os episódios mais do que batidos, a coisa do ataque dos sonhos. Sim. Tem alguma coisa ainda sobre isso que você... Até hoje ninguém te perguntou e você... Não. Você Não, que já quer falar... Porque Já perguntaram tudo. Já. Acho que ali Por foi isso que mais eu não tenho pergunta sobre Então, isso. Eu sim. queria saber assim, será que alguém não te perguntou alguma coisa e você até agora não falou de algo? Porque sempre falam sobre isso. Como é que pode Sempre não ter dado falo. certo? Não deu porque não tinha como dar, Yellow. Você presenciou ali, Sim. você estava ali, não tinha. Então não basta você colocar grandes jogadores, joga ali no campo. Você tem que ter todo Uma química. uma estrutura, organização, planejamento, sabe, comando. E não teve isso, não teve. Então não tinha como dar certo. E também, vamos lá, foram poucos jogos, se você pegar bem, do trio. Sim. Do trio. Se você coloca assim. O Edmundo ficou 5 meses, 6 ficou, meses. exatamente, jogou muito pouco, teve problemas. Teve os problemas tanto dentro, todos, fora de campo e tal. E não foi também. Agora, se você pega a dupla, uma pena não foi, por exemplo. Você e Romário formaram uma grande dupla no Flamengo. Então se eu não me engano, foram 109 jogos e 140 gols a dupla. Que isso? 109 e 140 gols. Quer dizer, agora, se não, mas não ganhou um grande título, de repente não tinha condições de ganhar uma Libertadores, por exemplo. Mesmo porque a Libertadores naquela época só entravam 2, né? Só 2. Era o campeão e vice. Sim. E tinha a Copa do Brasil também.
O campeão da Copa do Brasil. Entrava o campeão da Copa do Brasil. Entrava já? Já entrava. Então eram 3 no máximo. No máximo. Então, e era um campeonato brasileiro que não era pontos corridos. Sim. Então era aquele mata-mata, não era fácil, né? Então, mas não tem. Muitos problemas ali foi mais em 95. um episódio que você mostrou que não era de briga? Porque aí foi uma outra briga, né? Porque você meio que foi também meio que sufocado ali, ficou no meio de uma disputa eu tinha 21 de anos, vaidades entre Romário e Edmundo. Assim, parecia já que eu era um jogador experiente, que eu já tinha jogado muitos jogos em 94, principalmente. Eu fui artilheiro do Flamengo no Brasileiro em 94, se não me engano, com 11 gols. E era um time muito jovem, um time que não tinha uma expectativa, por exemplo, de chegar à final de 94. Tanto que tinha aquele timaço do Palmeiras, grandes times, né? Mas em 95, eu com 21 anos, chegou um momento do Campeonato Brasileiro que eu internamente falei, eu vou fazer o meu jogo. Acabou. A única coisa que eu não posso deixar é o Flamengo cair para a segunda divisão. Então, tanto que chegaram foi tenso, hein? Nos jogos finais. Você lembra aquela sequência de jogos? Foi 1-0, eu cavando o pênalti, um gol de escanteio. Foi isso. Você lembra aquela sequência de jogos? Teve uma sequência de jogos em Flamengo mandou alguns jogos lá em. Não, fora do Rio, foi lá em Vitória, em 95. Sim. Rapaz, o Flamengo foi fazer alguns jogos e nada dava certo. Nada dava certo. Impressionante. Mas eu acho que virou essa coisa também de cada um. Teve um jogo decisivo. Vou resolver do meu jeito, o outro, cada um resolveu do seu jeito. Sim, mas chegou um momento que eu não dava para eu esperar. Vamos esperar o coletivo. Não dá. Porque você tinha um envolvimento com um clube que os outros não tinham. Essa é a verdade. Você tinha um envolvimento. Sim, você tinha uma base, né? E você percebia no ambiente do Flamengo um suporte maior a você, mesmo considerando o tamanho do Romário, o tamanho do Edmundo? Não, dentro do Flamengo não. Ou até o contrário, deixaram você solto aos leões. Eu não sei em relação aos dois, mas o único suporte realmente que eu me sentia, se tinha ou não, eu não sentia isso dentro do clube. Mas o único suporte que eu sentia abraçado era a torcida do Flamengo. Isso eu assim, eu tenho certeza absoluta. E tanto que nos momentos difíceis, principalmente em 95, e foram vários momentos difíceis, você com 21 anos, às vezes é difícil segurar. Sabe? É difícil segurar. E quando eu entrava em campo, você via que automaticamente, apesar das dificuldades, você olhava para a arquibancada e o torcedor te abraçava, você fala, peraí, cara, eu tenho que jogar para esses caras também, não é possível. Então, foi um pouco isso que aconteceu. Agora, não era isso, assim, eu não tive problema nenhum com o Romário e nem com o Edmundo, tá? Nenhum. Eles eu sempre falo assim, dentro do que tinha, eles sempre me trataram bem, com respeito, até naqueles momentos difíceis, mas era aquilo. Eram grandes jogadores que não encontraram ali, todo mundo, e o trio, principalmente, essa conexão. Mas, assim, eu, mesmo com pouca idade, eu tinha uma visão de vida e de profissional diferente do que os dois, por exemplo, viam, entendeu? Então, assim, jogadores fantásticos, o Romário, indiscutível, cara, enfim, da qualidade, do potencial que tinha, mas tudo que eles faziam fora de campo, eu fazia totalmente ao contrário. Não era meu estilo de vida, não era. Então... Eu faço uma comparação, e eu acho que você e Romário, de fato, uma dupla que funcionou absurdamente bem. Eu comparo muito com o Romário e Bebeto na seleção brasileira. Dois perfis completamente diferentes, mas que em campo tinham um entrosamento e entendimento incrível. Verdade. Você foi o Romário e Bebeto no Flamengo, foi você, Romário. Sabe, Romário? Cara, eu aprendi, isso é incrível, porque eu aprendi, você imagina, você tá no Flamengo ali, com 20 anos, chega, Romário do Barcelona, campeão do mundo e melhor jogador do mundo. E do jeito que chegou. Cara, então assim, mas é aquilo, ou você tem duas escolhas, você sente esse peso de jogar do lado do cara, ou você... eleva o teu nível. Eleva e fala assim, é a grande oportunidade. É um pouco ali a questão de vestir a camisa 10 do Flamengo. Você tem duas visões ali. Ou você sente esse peso, ou você fala assim, aquilo ali para mim é um privilégio.
Tá? Então, com o Romário foi... E eu comecei ali a ter a percepção, nos treinos, nos jogos, de como ele jogava. Tanto que, pô, são vários momentos que eu tô na esquerda, eu tô na direita, eu tô no meio, e eu busco muito ele. Sim. Então, já começa a ter noção. Ele já começa também, pô, era um cara inteligentíssimo dentro de campo, a perceber como eu gostava de jogar. Então, muitas vezes, eu vou no fundo... eu cruzo no primeiro pau, ele já outro no segundo. Então, é claro que a gente vai ali, a gente vai aprendendo, tendo essa conexão dentro de campo e aprendendo a ver como o companheiro joga. Vamos mudar de chave daqui a pouco, mas antes disso, porque está rolando a Copa do Mundo de Clubes, Sim. né? E a gente quer ouvir você aqui. Mas antes do seguinte, você continua ainda econômico do jeito que você era? Aqueles cortes, sabe? Aqueles cortes velhinhos que lembra disso, todo mundo tinha um carro do ano. O Sávio já era o Sávio. Chega ele naquele estacionamento do Flamengo na Gávea, com aqueles cortezinhos dele. Cara. Sávio, hein? Você continua econômico daquele jeito, Sávio? Eu, assim, não econômico daquele jeito. Mesmo porque eu tinha que ser muito econômico também, né? Porque às vezes não... Só caía de 2 em 3 meses, Às né? vezes o Pix não entrava, né? Mas você... Mas eu sempre fui. Tanto que carro, para mim, nunca foi uma importância grande. Você presenciou isso na época, né? Mas eu lembro que ali foi a virada, porque eu tinha esses cortes aí, e de vez em quando o Scott me deixava na mão. Sim. Acho que era álcool também, não sei na época. Só que teve um momento ali, eu acho que na segunda vez que a gente voltando no Maracanã, a gente deixava o carro na Gávea. Sim, na Gávea, e o ônibus levava, isso. Eu acho que na segunda vez que não pegou o carro, alguns jogadores tiveram que empurrar. Se eu não me engano, foi o Branco, em 95, que falou, sabe, ó, não, a próxima eu não vou empurrar mais não, cara. Então, assim, os jogadores meio que se juntaram e falaram assim, ó, troca o carro porque não tá dando não, cara. E foi aí que eu troquei o carro, peguei um carro melhor, um carro mais novo. Mas tal. não era do ano que você comprou? Não, do ano não dava não, era muito caro. Né? Pode ser assim, ó. Mas você continua econômico? Continua, assim, vivo, graças a Deus, bem, e o futebol me proporcionou isso, mas é claro que a gente tem que, principalmente no momento atual, né? A gente não joga mais, a gente não tem mais, mas a gente tenta aí, principalmente na parte financeira, investir de uma forma correta, com educação financeira. Eu sempre me preocupei muito com isso, muito. Você lembra um pouco ali da gente... Lembro. Em relação a investimentos, em relação a esse lado empresarial, cuidado. Então, eu sempre trouxe isso desde a época que eu jogava no Flamengo. Então, a minha primeira renovação, por exemplo, foi quando o Romário chegou, meu contrato acabando, a gente em São Lourenço, na pré-temporada. Sim. Você lembra? Lembro disso. Janeiro de 95. Janeiro de 95. E, assim, a torcida ali pressionando, pô, mas tá acabando, sabe, não renova. E eu lembro que ali foi um grande salto na minha vida, em relação ao negócio, por exemplo, porque o carro eu tinha já um carrinho, eu praticamente estava morando na casa da minha namorada, e, enfim, não tinha, e eu pedi ao Flamengo a possibilidade de um apartamento de luvas. Nem foi questão de aumento de salário, foi uma coisa simbólica. E o Flamengo, através na época do Plínio, lembra do Plínio Serpa Pinto, que era ligado lá a Patrimóvel, os donos da Patrimóvel. Segundo o Demário Tugal, o dirigente tinha nome de navio. É verdade. E aí o Plínio conseguiu mover lá e o Flamengo conseguiu me dar um apartamento de luvas. Eu passei a morar no meu apartamento, e que eu tenho até hoje, por exemplo. Então ali foi a grande virada, assim. Aí eu comecei, por exemplo, a analisar muito o mercado imobiliário, de investimentos imobiliários, tenho empresa até hoje. Comprou já metade de Vitória, né? Não. Já comprou metade de Vitória. Então foi essa noção. Então... Você está atuando hoje como o quê? Assim, o que o Sávio hoje faz? Assim, qual é a função, quais são as ações do Sávio hoje no mercado? Hoje eu trabalho principalmente com o mercado imobiliário, de investimentos imobiliários, e com o mercado esportivo, né? Também tem uma empresa... Você agencia jogador hoje?
Agencio hoje menos, né? Então, Quem é hoje o seu cliente? A gente tem uma equipe, por exemplo, que trabalha na carreira do Wesley. Uhum. Então, tem uma equipe que cuida aí principalmente na parte externa da carreira em si, em todo esse aspecto. Tem mais 2 atletas. Mas hoje, assim, muito mais reduzida nessa... Porque também eu tenho uma agenda bem cheia, faço muitos eventos também, então a gente está à frente da Desportiva Ferroviária também, foi o clube que eu comecei. Eu vi. Então tem toda essa questão do mercado empresarial, vamos dizer, né? Mas estou bem focado nisso, assim, bem contente. Você, com esse pensamento de buscar conhecimento, né? Pensando no futuro, ali já foi uma exceção à regra. Era difícil a gente ver jogadores com essa consciência, né? De enxergar, tô ganhando agora, mas tenho que pensar no futuro, vou segurar. Hoje, essa assessoria se faz ainda mais importante porque os valores são absurdos, né? Você falou aí do Wesley, né? Eu fico imaginando a cabeça do Wesley, quase foi para a Europa, aí foi para a seleção brasileira, aí tem queda de rendimento, aí volta a jogar, pode surgir nova proposta. É uma loucura. Né? Como é que... Queria que você fizesse uma comparação da tua época com a necessidade hoje. A minha época era muito diferente, porque a gente não tinha muitas informações. Hoje, as informações estão aqui, é só a gente querer, né? Então, a gente aprende, se quiser, o tempo todo. Mesmo assim, eu tentava sempre buscar algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação que fosse me ajudar. Eu tive uma pessoa super importante na minha carreira, que é o João Henrique Areias. Vocês conhecem bem, claro, o Ayala conhece bem. Foi teu empresário, assim, né? Foi a única pessoa que cuidou de toda a minha carreira, durante toda a minha carreira. Então, o João, através do seu conhecimento também, me ajudou em vários aspectos, não só dentro de campo e fora, através de contratos, de negociações, de conhecimento, de dicas. Mas eu sempre fui um cara bastante curioso e eu sempre gostei de aprender muito. Eu venho de uma família de um pai comerciante, então vários momentos ali com meu pai fazendo algum tipo de negociação, eu ficava quietinho, olhando, observando. Então eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de aprender. Mesmo porque eu sabia ali, quando eu comecei a jogar no profissional e comecei a ganhar, vamos dizer, obrigado, o primeiro dinheiro, eu sabia que isso ia passar muito rápido. Eu tinha certeza que ia passar muito rápido e passou. A carreira, ele passou de uma forma tão rápida e graças a Deus eu consegui, de uma certa forma, me preparar para esse final. Tanto que quando eu encerrei a carreira... Na verdade, assim, eu amo o futebol, eu agradeço ao futebol por tudo que me proporcionou, não só nessa questão financeira, mas a questão de convívio, de conhecer muitas pessoas, de ter oportunidade de jogar em grandes clubes, de conhecer vários lugares do mundo, mas eu em nenhum momento, desde quando eu encerrei minha carreira, eu senti falta do futebol. Então, eu me preparei justamente porque eu sabia que esse Tudo momento... muito consciente. Eu sabia que o momento ia acontecer. Agora, é claro, a gente vê hoje um mundo totalmente diferente do que eu vivia, né? Então, você vê essa questão dos clubes, essa questão financeira, dos contratos, é uma coisa... Hoje você vai no estacionamento do Nirubu, não tem nenhum escorte, velho. Não tem. Não tem. Não tem. Mas não mesmo. Não tem. Não tem. Que bom, né? Que bom. Eu digo assim, os movimentos são diferentes, né? No primeiro dinheiro, o movimento é de realizações, realizar fantasias financeiras. Mas na época era também. É porque ele era um ponto fora da curva. Por exemplo, assim, não queria citar nomes, né? E não vou citar nomes, mas, por exemplo, jogadores que subiram ali com o Sávio, que tiveram, né, essa trajetória, e quando chegaram no time principal do Flamengo, no time profissional do Flamengo, no dia seguinte já era um carro, mesmo que popular, mas já era um carro do ano.
sabe? Já era um carro novo, mesmo sendo um carro chamado popular. Sim. E o Sávio já estava mais à frente e tinha esses cortezinhos aí que o Branco teve que empurrar, né, um dia na volta de um jogo, porque a mentalidade dele era diferente. Aí, sabe o que acontece para mim? Isso é importante, porque na época eu tive algumas conversas com algumas pessoas que eram próximas, amigos, jogadores, tá? E eu ouvia, e assim, eu não achava aquilo ali uma loucura. Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e ver naquele momento o que é melhor para ele. Só que para mim, eu ter um carro bom na época era o suficiente. Tava ótimo. Eu não precisava ter um carro maravilhoso, caríssimo, mesmo porque eu tinha que tomar cuidado, porque a gente na época não recebia salários exorbitantes. Você queria um carro para se locomover. Então, assim, era uma maneira de pensar. Assim, eu não me locomovia muito. Eu, por exemplo, eu morava, quando eu comecei a morar na casa da minha namorada, no Maitá, para ir para Gávea, ou depois eu fui para Ipanema, depois do imóvel, do contrato. Sim. Eu levava 5 minutos até a Gávea de Ipanema. Sim. Então eu não tinha muito essa locomoção. Não era da noite, carro. né? Não era da noite, era do treino para casa, da casa para o treino. Não era. O máximo que eu fazia era sair para jantar, enfim. Então, assim, era uma maneira de ver, assim, um pouco. E aí eu comecei a focar muito nessa questão de investimentos, tá? Principalmente ligado à parte imobiliária. Então, às vezes era muito difícil. Eu lembro que eu comprei logo no Flamengo ali, eu comprei um imóvel que eu ficava assim, eu não sei nem como eu comprei, eu falei na época, porque eu lembro que eu parcelei e era assim, eu recebi o salário, eu tinha que reservar para pagar as parcelas desse imóvel, que eu queria quitar, mas muitas vezes, como o Flamengo não pagava em dia, eu tinha que renegociar. Eu lembro que o João Henrique uma vez falou, Sami, sabe, eu te dou esse dinheiro, depois você me paga lá. Eu falei, não, João, eu vou quitar, é um compromisso que eu firmei, eu tenho que economizar, eu tenho que... Não, mas você vai ficar... Pô, tinha dias que eu não dormia. Eu com a minha namorada, minha esposa, né, hoje, falou, não, a gente vai conseguir, não sei o quê. Então era isso. Eu comecei a usar um pouco a estratégia, por exemplo, eu falava sempre que é uma poupança forçada, né? Você tem que guardar, Sim. porque você tem que pagar, você tem que investir. Então foi um pouco nessa estratégia que eu utilizava. É claro que depois, com a negociação do Real Madrid, as coisas começaram a melhorar mais. Melhorar mais. Aí deu um upgrade. Aliás, você literalmente saiu do Real. E agora, né, e foi pro Euro. Mas assim mesmo, o Real Madrid era uma época diferente. Não era, como eu volto a dizer, não eram contratos exorbitantes. Os valores eram assim, outros. Eram outros. Completamente, né? Sobre isso, Sávio, a tua primeira grande transferência foi do Flamengo para o Real Madrid. Isso hoje é o objetivo de todo garoto, da base de qualquer clube, mesmo sendo um clube do coração. Sim. O objetivo é... Você disse que tem uma equipe por trás do Wesley. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Wesley, da cabeça do Wesley, porque ele já viveu essa possibilidade, né, de ir para o futebol europeu. Na última volta do ponteiro não rolou. Sim. Ele foi colocado muito em evidência na seleção brasileira. Hoje recebe muitas críticas, inclusive por uma queda de rendimento. Então lida com essa montanha-russa, comportamento fora das 4 linhas, sempre observado, tá todo mundo com o celular filmando o que o cara tá fazendo fora das 4 linhas, tem toda uma pressão. O que você pode falar do comportamento do Wesley? Como é que ele está encarando esse momento de carreira? Tá, hoje muito bem. É uma equipe extremamente profissional, competente, que cuida da carreira dele, tá? Como um menino que a carreira mudou da noite para o dia, e realmente não foi a minha carreira, por exemplo, que eu venho de um processo de base do Flamengo, tenho uma expectativa, eu tenho oportunidade no profissional. O Wesley, ele vem praticamente para o Flamengo com 17 para 18 anos, se não me engano, que jogava no Tubarão, em Santa Catarina, um menino que ganhava R$150 por mês, vem para o Flamengo através de um vídeo que a gente encaminhou, de 1 minuto, que o diretor da base vê, que manda ele para o Flamengo fazer um teste, passa lá 2, 3 semanas fazendo um teste, aprova,
daqui a pouco começa a fazer um contrato profissional, o menino começa a ficar em evidência, começa a jogar no profissional, com 19 anos, 18, 19 anos, e você imagina, é uma mudança radical na cabeça do menino, mas tem aqueles momentos de incerteza, momentos que o atleta, vamos dizer, empolga fora de campo, mas ali estão as pessoas para chamar, para conversar, para mostrar, para ensinar que o futebol tem os altos e baixos, tem as dificuldades dentro e fora de campo, enfim, isso é um processo. Eu acho que foi nessa etapa que ele começou a amadurecer muito cedo, assim. Hoje... Você percebeu um momento nessa trajetória do Wesley que ele estava muito cercado dos diabinhos ali, vendo que atuar como bombeiro? Que é normal, que é um processo natural, e tem pessoas próximas. Tem uma pessoa, por exemplo, próxima a ele, muito próxima a ele, que é como se fosse um pai, que cuidou mais colado ali para mostrar um pouco essa questão. Agora, foi um processo normal e muitas vezes, quando você tem uma equipe boa, uma equipe legal, competente por trás, você vai tentar mostrar que o futebol tem vários lados, né? E se não tomar cuidado, realmente, da mesma forma que você subiu, você desce. Então, dentro de campo, com aqueles momentos de incerteza, de altos e baixos, que é normal. O Wesley tem 21 anos. Quer dizer, um garoto ainda novo. E dentro de campo também tem aqueles altos e baixos, que um momento que empolga, não é assim. E hoje você vê realmente com a cabeça muito centrada, muito controlada, muito focada na carreira. Teve o nascimento recente da filhinha dele também, que foi muito legal. Ajuda, família. E é isso. E teve um episódio, se não me engano, no ano passado, que foi a proposta, praticamente quase para assinar, do Atalanta, da Itália, e que no final não aconteceu. E ali é claro que é uma proposta alta em relação a tudo que podia acontecer, o momento na Europa também, enfim, no futebol italiano, mas que não... E quando não aconteceu, por detalhes, não afetou. Não frustrou? Não frustrou. Hoje continuou, não causa ansiedade. Ele até subiu de nível no segundo semestre do ano passado, terminou muito bem a temporada. Então é um processo natural, gente, que o futebol exige. É normal. E claro que você vai... E qual é a tendência e qual é o objetivo? A cada momento que você vai amadurecendo, você tem que amadurecer também o psicológico, né? Pô, mas o assédio é muito forte. Muito. Então, ele tá ansioso para sair. Hoje muda muito, né? Você Principalmente com as redes sociais. Você percebe isso, sabe? Há hoje uma certa ansiedade pelo que aconteceu, mesmo estando centrado. Não tem uma ansiedade de, olha, quero que claro que se dentro, concretize isso. Claro que dentro da cabeça de um atleta novo, existem expectativas. Eu acredito que seja normal, mas assim, eu não falo com ele sobre isso, sabe? É centrar, continuar fazendo o seu trabalho, mesmo porque ele está no Flamengo, entendeu? Então, não dá para você estar num clube do tamanho do Flamengo, com toda a estrutura que esse clube tem mais hoje, né? De tudo que envolve a expectativa, a pressão, enfim, do tamanho que é o Flamengo, e você pensar no que vai acontecer amanhã. Você tem que pensar no que vai acontecer hoje. Se amanhã acontecer, eu acredito que será bom para todo mundo, né? Então... Você passa para ele a experiência que você viveu, por exemplo, que tipo de vitrine o Real Madrid representou para você? Porque a gente sabe assim, e hoje isso está mais amplificado. Flamengo é Flamengo, aquela história toda, mas os gigantes europeus têm uma visibilidade mundial maior do que dos grandes do futebol brasileiro, né? Como é que foi esse impacto para vocês numa outra época? E como administrar esse impacto na cabeça dos garotos hoje em dia, né? Que é um impacto muito grande. Vou começar pela segunda. Isso é muito difícil, tá? Porque por mais que a gente passe algo positivo do que significa, da nossa experiência, do que a gente viveu, do que não pode, cuidado em viver, vai muito da cabeça do atleta, né? Do que ele pensa como um futuro, na profissão, na vida pessoal. Então, assim,
a gente tenta passar, não estou falando só do Wesley, mas em geral, tenta passar um pouco a nossa experiência, um pouco que a gente viveu e os cuidados que a vida e o futebol podem ocasionar. E também a gente não pode entrar muito nessa... não pode invadir muito, porque realmente é muito de cada pessoa. Mas assim, se eu puder passar um pouco da minha experiência que eu viver, eu vou passar. Se vai... se vão ajudar, absorver, né? Se vai, isso é uma outra coisa. E a questão da oportunidade de jogar no futebol europeu, para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Apesar que no começo foi muito difícil. Difícil no sentido de deixar o Flamengo. Sim. Tá? Eu queria ir, é claro, porque... Gente, contar nos dedos Você foi para a seleção a mundial, vez que o Real Madrid chegou e contratou um jogador do Flamengo. Só para a gente mensurar, claro que isso é muito íntimo. Não vou aqui falar, não vou pedir valores, mas para a gente poder entender. Na época foi a maior negociação da história do Flamengo. Você foi ganhando quantas vezes mais? Sem falar em valores, só porque eu fui ganhando, assim... Você ganhava eu fui ganhar X em dólar, aqui, foi ganhar quanto lá? Eu fiz contrato em dólar porque não existia euro ainda, né? Era peseta. Sim. Então, assim, só que era uma época... Em que o dólar também não estava... 1 por 1. Sim. Praticamente 1 por 1. Sim, mas mesmo assim. Mas era assim... Você ganhava X aqui, foi ganhando quanto? Não fui assim... Tem o valor, talvez, percentuais do contrato. Eu tinha percentual... Não, vamos pensar em salários. Vamos esquecer... Eu tinha percentual do contrato. Então, Sim. eu recebia do direito percentual a grana na transferência. Sim. Isso para mim foi, meu Deus, Sim. foi a grande, até mais do que o salário, foi a grande... Foi ali a independência financeira? Não foi independência, mas foi algo assim, poxa, deu um respiro, um fôlego legal, apesar do dólar na época estar um por um praticamente, né? Mas tudo bem, era um contrato em dólar. E o salário, eu não me lembro bem, mas foi algo como... Assim... É que a gente fala em dólar e real, né? Mas se a gente pegar bem, 2 vezes mais só. Só isso? 3, mais ou menos isso. Não foi assim... Caramba, e hoje... É porque eu vou colocar o dólar equiparando ao real, na época. Entendi. Porque não é um dólar hoje... De hoje, de quase 6. Sim. Então, se você pegar... eu estou dando exemplo aqui, tá? Você ganhava... 20 mil reais, passou a ganhar 25 mil dólares. Então, na época não tinha época não tinha muita diferença. Você foi ganhar, sei lá, isso aí. Entendeu? Você foi ganhar 26... então... Mudou muito pouco. Hoje não, hoje é diferente. Mais do que isso, é uma vitrine. Não, assim, mas para mim foi, assim, claro, a grande virada na minha carreira. Eu digo que foi difícil, porque, poxa... Depois de mais de 10 anos no Flamengo, desde de moleque, eu falei, caramba, acabou. Eu chorei, fiquei... Porque era difícil. Mas apesar de que eu sabia... Misto de sentimentos, mas eu sabia que, poxa, era o Real Madrid, era a grande oportunidade da minha vida. Se não fosse o Real Madrid, você teria ido? Ah, por exemplo, vai jogar no Liverpool. Você teria ido? Eu acho que aquele momento, se viesse outra proposta daquele jeito ali, eu acho que eu teria ido, porque assim, era um momento realmente de saída do Flamengo. Entendi. Porque era uma proposta muito boa financeiramente do Flamengo. O Flamengo precisava. Para mim, era uma proposta muito boa também. E era grande oportunidade, depois de 261 jogos com a camisa do Flamengo, eu ir para a Europa. Você não podia mais ter um pensamento de torcedor, sem falar o processo, né? Olha, aí a gente lembra que a gente conversou no início. O processo era um processo também de desgaste, de um projeto que vinha contratando muitos jogadores. Claro. Desde o ano do centenário, o Flamengo vivia gestões de tentativa e erro, com muitas contratações, e as coisas não estavam andando. E era hora de sair mesmo. E eu acho até que houve um alívio da tua parte. Não, eu falo que foi triste por deixar um clube que eu amo. Sim. E que eu vivia cheguei com 14 anos de idade. Mas eu sabia da minha decisão. Porque era uma coisa, era um negócio bom para todo mundo. Era para o Real Madrid, era para mim, era pro Flamengo. Só que era o Real Madrid.
Você chegou já ganhando. Cara, mas... Jogou com cara, que era Sidorf, Raul, sim, Mijatovic, Redondo, Como é que Roberto foi, cara? Como é que foi? Como é que foi, sabe? Assim, sair de uma realidade assim, você que sai de Vila Velha... Saiu do Ataque dos Sonhos pro time dos Vem sonhos. pro Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Claro que Loucura. participa de competições como Libertadores e tal. Sim. Mas aí, de repente, cara, você tá dentro de um vestiário com jogadores de todas as outras nacionalidades, jogando uma Liga dos Campeões. Cara, como é que é isso? Jogando e ganhando. Primeiro, quando eu chego lá, eu acho que foi a grande mudança, porque eu coloquei... Quando eu saí daqui, quando eu assinei contrato com o Real Madrid, eu falei pro João, na época... João Henrique. João Henrique Areias, a gente conversando, e a gente, assim, trocando ideia, ele falando, sabe? Ele mandou até aquele vim, vi e venci. Ele botou para mim assim, essa frase. Eu falei, João, eu não vim aqui para passear. Eu não sei o que vai acontecer. Real Madrid, meu Deus, eu cheguei lá e ela. Eu imaginava o Real Madrid gigante, mas quando você chega lá, uma loucura. Loucura. O torcedor do Real Madrid, ele respira o futebol. O Santiago Bernabéu, assim, eu tinha essa experiência do Maracanã, porque a torcida do Flamengo também é uma pressão, então é gigante. Mas eu falei, eu não vim, eu preciso fazer história nesse clube, é a oportunidade da minha vida. Então, só que eu cheguei no vestiário, primeira semana, o Roberto estava do meu lado, Roberto Carlos. Eu falei, Roberto, o que eu vim fazer aqui? Falei, pô, cara, sério? E o que foi? Falei, cara, eu era atacante do Flamengo, eu sou contratado como atacante. Sim. Raul, Morientes, Mijatovic e Suker. São os 4 atacantes que tem aqui. Pô, eu vou jogar onde aqui, cara? Ele, cara... E o Roberto foi extremamente amigo, fera comigo, assim. E ele falou, cara, aí é com você. Eu acredito em você. Nenhum com a sua característica. Não. Tanto que eu começo a jogar muito pelo lado esquerdo também. Nenhum com a sua característica. Você barrou o Suker, pô. E aí aí eu caio um pouco nessa coisa que eu consigo ganhar rapidamente o coração do Santiago Bernabéu, assim. A torcida... Às vezes eu entrevista e os jornalistas espanhóis, pô, eles gostam muito de mim, assim, e eles falavam, Sávio, eu falei, eu não sei o que eu fiz pro torcedor do Real Madrid me abraçar tanto. Ele falou, não, cara, você foi autêntico. Você foi você, e a torcida gostava que você pegava a bola, drible, não sei o quê. E o Roberto Carlos foi muito importante para mim. Nesse momento inicial. Flamengo assim. E Real Madrid, eu tô puxando pela memória, que o Flamengo jogou com o Real Madrid, você pelo Flamengo, num torneio de verão lá na Espanha. Foi o troféu Palma de Maiorca. Que foi 3-0 o Flamengo. E ali você ganhou os caras. Ali isso foi 3 meses antes de eu ser contratado pelo Real Madrid. Ali ganhou os caras. Por quê? Ali eles pensaram, bota do nosso lado. Bota, porque foi o torneio, acabou com a gente. foi o torneio em Maiorca. Já tinha negociação ou foi a partir dali? Foi ali. Ali. Agora não tá ruim, não. Ali, praticamente. 3-0 fora o baile. Ali foi um jogo assim, meu Deus. Tudo deu certo. Eu dei uma assistência, eu fiz um gol. E logo depois dali, a gente foi disputar o Troféu Naranja, em Valência, do Romário. Valência do Romário. Do Cláudio Lopes, Mendieta, aquele time que vinha depois ser campeão espanhol, vice-campeão europeu. E aí, foi 3-1, eu faço um hat-trick. Nossa! Dentro de Mestalha. Porra, com esse time do Valência. Porra, aí, cara, acabou o torneio, eu volto pro Brasil. A gente termina o Campeonato Brasileiro em 97, mas ali eu praticamente deixo um carimbo, mas não no Real Madrid. Porque na época o Valência estava interessado, o La Coruña estava interessado, tinha alguma coisa de Barcelona também, mas no final lá quem veio e colocou a proposta na mesa foi realmente o Real Madrid. Mas ali foi o carimbo para minha contratação. Eu posso falar que depois de sair do Flamengo, você vestiu mais uma vez a camisa do Flamengo na final do Mundial contra o Vasco? Sim, praticamente. Doideira aquilo. Que jogo, hein? Doideira porque eu jogava ali pela torcida do Real, claro. A expectativa de ser campeão do mundo, mas
pela torcida do Flamengo. Recebeu muita mensagem na época? Flá Madrid, lembra da época da Flá Madrid? Menos mal que não tinha WhatsApp, Imagina. redes sociais, não tinha nada. O Vasco jogou pra caramba aquele jogo, muito. hein? O Vasco jogou demais, O Vasco né, jogou cara? demais. Eu ligava pra casa, ligava pro meu irmão, nossa, sabe, aqui já tá tudo parado. Eu falei, meu, cara, já chega, tá bom. Eu já falava, eu tenho pressão suficiente, já tá ótimo. O Vasco tinha um timaço. Tinha um timaço, foi Foi jogaço, difícil. foi Foi dificílimo, dificílimo. Mas ali era aquele jogo de dois grandes times e tudo podia Uma época acontecer. que ainda tinha de igual para igual entre brasileiros e europeus. Tinha. Eu sabia, assim, né? eu sabia que ia ser muito difícil, eu tinha passado isso para os jogadores. Eu tinha passado para ele. Eu falei, olha, esse time eu conheço muito o time do Vasco, joguei várias vezes contra eles. Então é isso. Cuidado, porque... E não deu outra. Sim. Era um time realmente de extrema qualidade. Só que o nosso time era muito bom também, né? Então... Mas foi um jogão e... Pô, eu comemorei muito, assim. Pra mim Duplamente. Pra mim é o título... as pessoas falam assim, pô, mas você ganhou 3 Ligas dos Campeões, foram importantíssimos. Mas eu acho que esse, pela expectativa que eu tinha, que eu criei... vendo o Zico ser campeão do mundo em 81, eu tinha um sonho distante ali. Eu falei, meu Deus, quando eu vi o Zico levantando o troféu, eu falei, eu quero ser campeão do mundo. Ó, menino de Vila Velha. Caramba. Você Mas tinha é um uma expectativa sonho. maior que os Então- outros então do time? Até a gente fala muito sobre os comportamentos É, do o europeu não liga muito. Eu não sei Você se tava pilhadaço e eu os não- outros numa outra eu vibe não ou sei não? se era uma expectativa maior que a deles, assim. Mas eu tinha muita expectativa. Eu tinha Pra muito. ser campeão e pra ser o Vasco. Tá, mas como é que foi a comemoração no vestiário? Assim, Foi bacana a comemoração? eu vou ser Foi- sincero. A questão de ser contra o Vasco foi na verdade, uma coincidência mesmo. Eu queria ser campeão do mundo, isso é fato. Sim. Tá? Mas aí gerou... Aí você juntou o útil ao agradável. Gerou toda a expectativa da Flá Madrid, que não sei o quê, Sávio tal, e toda a minha passagem no Flamengo, sempre jogando finais contra o Vasco. Sim. Então isso, eu acho que para mim foi muito mais o fato de ser campeão do mundo mesmo que... Agora, para o torcedor do Flamengo, não. O Flamengo foi um título, né? Bom, Dentro do vestiário do Real Madrid, a comemoração foi ou foi mais um título? Encarado como mais um título? Foi. Olha, eu sou bem sincero que não era nem de perto uma comemoração, por exemplo, da Champions. Isso é fato e eu presenciei isso, né? Mas a galera comemorou bastante. Foi um título, até pelo que foi o jogo, da dificuldade que foi. De repente, se é aquele jogo lá, como aconteceu ultimamente, 2-0, 3-0, tal, uma coisa mais... Mas até pela dificuldade que foi o jogo, não. A gente comemorou bastante. Foi um título Você importante. deixou um legado no Real Madrid, né? Você já vira e mexe, você age como embaixador do Real Madrid, né? E faz trabalhos pro Real Madrid. Tem uma conexão com o Real Madrid? Sim, tem muito através do Real Madrid Leyendas, né? Você tem uma conexão, né? E eu, inclusive, antes da gente bater esse papo, e vou falar agora na tua frente, ao vivo aqui, quer dizer, no ar aqui no nosso podcast. Você é o brasileiro que mais tempo vestiu a camisa do Real Madrid, o terceiro brasileiro depois de Roberto Carlos e Marcelo. Caramba. Você não sabia disso? Não sabia. Não sabia mesmo, assim. Dá para um palavrão? Porra mesmo. Porque, assim, pra mim, eu saio daqui com essa novidade, com essa informação, que pra mim significa muito, Éboli, muito. Porque, assim, eu sempre falo, principalmente muita gente que não me viu jogar, e não sabe o que foi para chegar aonde eu cheguei. Pô, você presenciou pra caramba isso, sim, entendeu? Sim. E a gente conversava, eu ali com 19, 20, Sim. 21 anos. A luta que foi. É muito difícil. Quando eu saio de casa com 14 anos, meu Deus, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Você veio sozinho pro Rio, né? Vim sozinho. Então, assim, deixar meus pais, deixar meus irmãos, deixar minha família. Eu era muito... Com meu pai, claro, eu sempre tive uma conexão muito forte, mas eu era muito apegado à minha mãe também, né? Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade de comer, desde pequeno.
Minha mãe sempre tinha que preparar algo diferente ali, porque eu não queria comer muito. Então, assim, minha mãe chorava. O primeiro ano foi choro quase todo dia. Eu morei 6 anos em concentração, que foi, é difícil, mas ao mesmo tempo, pessoas que me ajudaram muito dentro da concentração do Flamengo, com toda aquela dificuldade, mas era legal. Então, eu agradeço muito as pessoas dentro do clube, sabe? Então, e quando você traz algo assim, você, caramba, você começa a olhar para trás, como foi a minha etapa, quando eu consegui jogar no profissional do Flamengo. Para muitos, eu sou considerado um ídolo da torcida do Flamengo, da torcida do Real Madrid. Então você fala, caramba, e quando você olha assim, fala assim, cara, você é o terceiro brasileiro com maior participação na história. Com mais temporadas. Mais temporadas na história do clube. Para mim é motivo de orgulho, assim. Foram mais de 10 anos no futebol europeu e foi maravilhoso, assim, foi extremamente positivo. Você está no Rio, e por isso que a gente está aqui, né, nesse bate-papo, comentando os jogos do Real Madrid na Cazé TV. Sim. Vamos falar rapidinho aqui de Copa do Mundo de Clubes. Bora. Esse desempenho, sobretudo dos brasileiros, você também está surpreso? Ou vai dizer, não, eu esperava? Não, eu não estou surpreso. Eu acho que, como muita gente, a expectativa era sempre do futebol europeu ganhar e atropelar, amassar. Essa era a expectativa. Eu não digo nem que era a minha expectativa, tá? Porque, vamos lá, a gente está falando em 4 clubes brasileiros com ótimos times. Os 4 são ótimos times, ótimos jogadores, estão demonstrando isso. De repente, a expectativa de alguns clubes do futebol europeu, ela não veio enfim, essa expectativa não aconteceu. Por exemplo, o Atlético de Madrid, que tem um bom time, mas o próprio Chelsea, que a gente viu ali... Qual é a tua maior decepção com o europeu? Porto? Não, o Porto já não estava bem. O Porto não era expectativa. Eu esperava mais. Sim, tá? sim. Que tem bons jogadores, Sim. mas eu esperava mais. Mas eu acho que até por conhecer muito mais ali o futebol espanhol, eu esperava mais o Atlético de Madrid, por exemplo. Tá? Até porque o Atlético de Madrid é um clube extremamente importante na Espanha, com altos investimentos. Então, a não classificação, acho que gerou um pouco dessa expectativa. Agora, a gente vai ver também muito agora a partir das oitavas de final, né? Então, como vai ser nesse mata-mata, como realmente os clubes vão se postar. Agora, eu estou achando o nível, principalmente do futebol brasileiro, nessa competição, não me surpreendeu, porque, volto a dizer, são clubes com jogadores talentosos, mas que eu acho que passou um pouco, vamos dizer, da expectativa de muita gente que esperava uma supremacia muito grande do futebol europeu. Você consegue enxergar conexões diferentes das equipes europeias com as outras do resto do mundo? Envolvimento maior ou menor numa competição como essa? Isso entra em campo, não entra em campo? Os europeus não estão tão intensos assim nesse torneio, porque para eles é um torneio já de virada de temporada. Isso existe mesmo? Dá pra entender? Hoje, de fora, analisando de fora, eu não consigo enxergar. Entrou em campo a Vera. Porque é muita coisa em jogo, Ebele. Sabe? É você vestir a camisa de um grande clube. É você estar numa competição. De repente, para eles, não é a expectativa que é uma Champions, por exemplo, mas é uma grande competição. É muita grana envolvida. Então, assim, eu não acredito que eles estão indo lá para acabe isso logo, vamos para casa. Não, eu acho que a partir do momento que tá lá, tá jogando, começa a competição, começa essa rivalidade Europa, América do Sul, eu acho que isso fica um pouco para trás. Mesmo porque eu vi, por exemplo, e comentei o segundo jogo do Real Madrid contra o Pachuca. Pachuca. Cara, o que correu, não só jogou, que foi uma ótima partida do Real Madrid com um jogador a menos desde os 7 minutos. Sim. O Real Madrid correu muito.
Você vê ali, eu falei durante a transmissão, por exemplo, lance dos gols, né? Jogadores como o Valverde, o cara se desgastando 90 minutos dando pique. Quer dizer, cara, a partir do momento que você representa, você veste uma camisa de um Real Madrid da vida, estou falando dos clubes europeus, do City, do Chelsea, do Bayern de Munique, esses caras estão entrando para ganhar. Então, assim, não é que a expectativa era que eles atropelassem, mas espera aí, vamos observar também o outro lado. Vamos ver os times da América do Sul, são times competitivos, da própria Argentina. Quer dizer, então eles encontraram também muita dificuldade. Não era assim, eu não acredito que eles tenham ido para essa competição assim, vamos ganhar a qualquer momento. Não, porque eles conhecem hoje em dia o futebol mundial e está muito nivelado. Tem um outro fator aí, não sei se você vai concordar, eu nesse ponto eu enxergo que nem você. City e Real Madrid terminaram a temporada sem nada, e é raro, né? Talvez isso seja uma motivação para carimbar esse título, né? Eu acho. O City, exatamente, são dois clubes que tem que ganhar, né? O Real Madrid, meu Deus, o Real Madrid, cara, é loucura. A pressão é... Tem 15 Você fala que não interessa, quero a 16ª. Duas derrotas do Real Madrid é crise. Isso é fato. Eu presenciei e vejo a cada dia isso. Então, são clubes que não ganharam na atual temporada, tiveram grandes conquistas, vamos dizer assim. Então, é mais um objetivo para terminar a temporada com uma competição, com um campeonato. Fora que envolve muita coisa também, né? Uma competição que envolve muito dinheiro. E os clubes estão atrás disso também, né? Desse poder financeiro a cada momento. Então, quando eu falo um pouco, por exemplo, do Atlético de Madrid, porque era uma oportunidade também do Atlético de Madrid terminar uma competição aí de alto nível. Simeone ainda é o técnico mais bem pago do mundo. Se não com um título, com uma grande participação. Sávio, quem é... O Simeone está com 15 anos. 15 anos. Quem é mais entidade? Quem é mais grife? Quem é mais marca? Quem tem uma imagem maior? Assim, é o Real ou é o Flamengo? De marca, de grife. Por exemplo, é o Real na Europa ou é o Flamengo aqui na América do Sul, por exemplo? É importante você fazer essa diferença aí. Sim, né? claro. É difícil, e eu tenho até medo que as pessoas me interpretem mal, né? Gente, o Flamengo... Quem é mais imponente? Cara, a marca Flamengo, ela é principalmente falando a nível Brasil. Sim. Claro que ela tá... Você vê que ela está ampliando para todo mundo. A América do Sul já é uma marca extremamente forte. E eu acho que esse é o grande... de repente, um dos grandes projetos do clube também é ampliar isso cada vez mais a nível mundo, né? Claro. Então, eu acho que esse é o objetivo. Então, só que aí, eu vou ser bem sincero, eu joguei 5 anos no Real Madrid, eu vivencio o Real Madrid a cada momento, porque a gente tem, por exemplo, isso eu tenho que colocar também, tem jogos do Real Madrid Leyendas, que é o Master, o veterano, né? Que a gente faz jogos por todo mundo e é impressionante. Parece que é o primeiro time que está indo jogar. Nossa. Sabe? Então eu tenho que analisar nesse ponto também que vários momentos de pré-temporadas, de jogos internacionais, de mundiais, de Champions, jogos na Ásia, jogos nos Estados Unidos, é impressionante o que move no mundo o Real Madrid, a marca Real Madrid. Então, assim, é uma coisa louca. Então, assim, são duas marcas extremamente fortes, conhecidas, mas hoje a gente analisando, até pelo que eu presenciei e presencio até hoje, aonde o Real Madrid vai é uma loucura. Sim. A gente faz jogos, a gente foi fazer jogos, por exemplo, do Leyendas, do Lendas, né? Nos últimos quatro viagens que a gente foi a Tóquio, estádio extremamente lotado, a Doha, fomos a San Juan, Porto Rico, incrível, fomos a, não sei se foi Toluca, no México, No México. o Real Madrid extremamente lotado e assim,
filas e filas fora do estádio para entrar, quer dizer, é uma coisa que... E com todas as gerações, né? Com Do todas as vovô ao gerações. netinho, né? Com todas as gerações, exatamente. Então é um menininho ali, Sim. do vovô ali, vendo... Então acho que como marca internacional, exatamente. o correto é falar que o Real Madrid é o maior clube do mundo. Eu estou falando como marca internacional, Sim. claro que o Real Madrid é uma marca muito universal em todos os lugares, em todos os cantos do planeta. Agora, é impressionante, né? Quando a gente vê, principalmente a nível América do Sul, Brasil, o que move o Flamengo é uma loucura, é uma loucura. São duas marcas extremamente, não sei se eu consegui Entendi. diferenciar um pouco, mas são duas marcas extremamente fortes. Entrando nesse campo das Legends, quais os 5 maiores parceiros que você teve na carreira? Parceiros assim de ataque? Putz, caraca. Difícil, hein, cara? Eu vou assim... Eu ainda tô te dando 5. Eu vou assim, é muito difícil. Tá sendo bonzinho. Tá sendo bom, Tá obrigado. sendo bonzinho. Mas assim, eu vou um pouco por... Eu vou... Não vai nem por ordem aqui e tal, mas Romário no Flamengo, Raul no Real Madrid, Davi Villa no Zaragoza, que de repente pouca gente conhece, foi uma das maiores etapas que eu vivi na minha carreira também, foi pelo Zaragoza. Então, o Villa, foi um parceiro incrível, né? Depois ele teve a sequência, foi para o Valência, Barcelona, seleção espanhola e tal. Mas assim, eu acho que esses três como parceiros... Agora, você pega... Cara, o Roberto Carlos foi... Dentro e fora de campo foi um cara espetacular. O cara, para mim... Foi o maior acolhimento que você teve? Foi do Roberto Carlos? Foi porque ele já estava lá, ele já conhecia o futebol europeu, conhecia o Real Madrid, ele me dá dicas, ele fala para eu no começo esquecer tudo, pegar a bola e ir para cima. Então foi um cara que me deu ali um direcionamento bacana e mostrou realmente o que era o Real Madrid, o que era o futebol europeu. Fora que espetáculo, né, cara? Carreira, resenha pura também, né? Jogava demais, pelo amor de Deus, assim. E amigo no futebol? E eu vou colocar um Coloca que eu aí. vi, Faltou um. que eu vi de perto, eu vi assim, 1 ano com ele, diariamente, nos treinos. Você fala assim, caramba, o Zidane, cara. É mesmo. Isso é espetacular. Talento nato, absurdo. Ele chegou, logo depois você eu saiu, fiquei 1 ano. É. A gente Foi ele que te barrou? foi e me barrou. Pô, né, tu perdeu cara? pro Zidane? Porra, Pô, Zidane que barrou, cara! Perdeu pro Zidane? É porque a gente termina. Se perdeu pro Zidane, vai ganhar de quem, cara? E a gente ganha o Campeonato Espanhol na temporada 2001. A gente ganha com 10 pontos na frente do segundo colocado. E jogava o Figo pela direita, eu pela esquerda, Raul com o Morientes. Uhum. E aí começa a temporada seguinte, e eu termino muito bem essa temporada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid contrata o Zidane. Pô, o Vicente Del Bosque não ia tirar os 2 atacantes. Sim, porque não era do Zidane. E ele tinha que jogar. E ele não ia tirar o Figo. E ele tinha que jogar. E tinha que jogar. E ao mesmo tempo ele não ia tirar os 2 de contenção. De marcação. Que, se eu não me engano, era o Makelele. Ali você coçou a Makelele, cabeça. Que sustentava. Eu falei, legal. Sou eu. Vai ser. Aí eu fui uma espécie de 12º jogador nessa temporada. Sim. Mas assim, não é nem por isso, assim. Eu queria jogar, claro. Mas era um cara extremamente... Pô, perder pro Zidane tá bom, não tá? Pô, né? Isso me deu um único conforto. Claro, pô. E pior que ele jogou muito na temporada. Porra! Então não tinha como. Então eu acho que, sim, são vários jogadores, mas acho que esses 5 aí foram... E parceiro? Parceiro? É. Amigos, assim? É. Tem, cara. Eu tenho alguns amigos importantes na época do Flamengo, que começaram desde o infantil comigo. Não sei se você lembra, do Rogers. Lembro do Magno, lembro do Hugo. O Hugo, porra. Lembro do Hugo. O Rogers, o Regis e o Regis Hugo. Meia. Sim. O Regis Meia. Que jogou no Japão. E o Hugo são meus 3 amigos, assim, Bacana. de bacana. Porra, Até hoje o contato? Até hoje. Bacana. Até hoje.
Você é dessa época, né? De Dessa Rogers, Regis. Jacozinho? O Jacozinho foi um pouco mais depois. Depois, O Hugo. Marco Aurélio Jacozinho. O Baresi. Gelson Baresi. O Índio. Índio zagueiro. Magno. Adriano goleiro? Não, Adriano é depois. Adriano é antes. Adriano é antes. E o Magno é essa geração, né? Pô, meus grandes amigos também hoje, o Júlio César, goleiro. Sim. Juan, zagueiro, é... Cara que Juan é com você, né, cara? É, tem um carinho enorme pelos dois também. Vocês dois, eu também, assim, vi muito o Juan chegar. São pessoas que eu tenho Juan que tá hoje grande. na seleção. Aliás, uma última pergunta, então. Roberto Sim, Carlos, Carlos, meu contato ainda... Nessa ligação Real Madrid, você, Brasil, Ancelotti. Ancelotti na seleção brasileira, qual é a tua expectativa? A expectativa, para mim, é enorme. Eu acho que tem tudo para... É claro que a gente está falando em pouco tempo, né? Um ano para acertar para o Mundial, para a Copa do Mundo. Mas eu acho que tudo que ele representou, do que ele representa, do que ele ganhou, tamanho dele, e não só o tamanho, não, do que pela competência dele, por tudo que ele trouxe e ele ganhou no futebol, a expectativa é muito grande. Vamos ver o que ele vai poder fazer em pouco tempo, tá? Volto a dizer, um ano não é muito tempo para uma seleção brasileira, principalmente visando o Mundial. E por vários problemas que a gente sabe que... Se ele resgata o Vinícius Júnior, né? Que é essa expectativa. Assim, Vinícius Júnior que hoje honra aquele lado esquerdo da Real Madrid, que você tão bem defendeu. É sempre a expectativa, né? A gente não sabe se a expectativa vai ser, de fato, vai confirmar ali. Sim. Mas eu acho que pelo que ele representa, sim, eu tenho expectativa grande. Bacana. Sávio, obrigado demais, cara. Pô, emocionado, muito feliz, cara, em ter você aqui com a gente. Tudo de bom, muito sucesso, ainda mais pra você, que você merece muito, cara. Não vai sair daqui de claro. Nosso parceiro Colibril. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Copinho. Opa! E vai chegar na casa a cervejinha, olha aí, ó. Bacana. Colibril. Vai chegar. Esse copo aqui tá vazio, depois vai encher. Esse copinho aí, ó. Bacana. Posso abrir aqui? Pode abrir aí, ó. Colibril, nosso parceiro aqui. Chopp artesanal. Artesanal. DNA Carioca. Isso. Se você quer realizar seu evento, juntar a rapaziada, entre nas redes sociais do Colibril e vai curtir esse chopp maravilhoso, assim como o Sávio vai curtir. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Te acompanho há muitos e muitos anos. Aí, tu é um cara... Dispensa comentários. Obrigado, tá? cara. Obrigado. Eu até te agradeço por toda aquela etapa no Flamengo, porque assim, a gente sabe o que foi, todo o processo. Você ali, cara, como esse profissional maravilhoso que você é. Obrigado. Com aquelas dificuldades. Muitas vezes aquele gravadorzinho, né? Sim. E muitas vezes, sabe, vamos fazer aqui, por favor, vamos gravar para amanhã. E era uma coisa tão pessoal que a gente tentava passar pro torcedor, né? Aquela conexão com o torcedor. Verdade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Cara. Tá? Parabéns pelo todo trabalho e pela carreira também. Obrigadaço. E aí, curtiu o Sávio? Então pode compartilhar, pode mandar para quem você quiser. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Em breve, um outro grande nome. Não sei se do tamanho do Sávio, mas ele vai estar aqui com a gente no Conta e Manda. Um abraço. Abraço!